Bom, pessoal, vamos terminar agora os exemplos que estão no mapa mental e assim a gente termina a explicação da nossa atividade, tá? Então, esse exemplo é sobre números inversamente proporcionais, tá? É o exemplo 2 e vocês vão fazer a mesma coisa que o vídeo anterior. Vão copiar no caderno e enviar junto com a atividade, ok? Então, esse exercício, ele fala assim, ó, que os números, para verificar se os números 10, 4 e 8 são inversamente proporcionais ao número 20, 50 e 25. Como eu vou saber se eles são inversamente proporcionais? Primeira coisa, eu vou ter que montar o inverso da minha razão que tem aqui, ó, o inverso desses números. Qual é o inverso do 20, 50 e 25? A gente vai trabalhar com fração, tá? Então, o inverso do número 20 é 1 sobre 20. De 50 é 1 sobre 50. E 25 é 1 para 25. Então, a gente montou aqui algumas razões, tá? Então, a gente montou as razões com os números inversos. Agora, os meus números 10, 4 e 8, eles vão estar inversamente proporcionais a essas razões, tá? Então, eu vou montar outras razões com 10 para 1 para 20, 4, 1 para 50, 8, 1 para 25, tá? Então, eu vou montar aqui 3 razões com um número para o outro. Lembra que ele fala que eles são, respectivamente, inversamente proporcionais. Então, a mesma ordem que está aqui é a mesma ordem que eu tenho que colocar na minha outra razão que eu vou montar, tá? Então, o número 10, ele está inversamente proporcional a 1 para 20, tá? Igual o número 4, inversamente proporcional a 1 para 50, e o número 8, ele é inversamente proporcional a 1 para 25, tá? Então, aqui eu montei as minhas proporções, as minhas razões, ok? Agora, como eu vou descobrir se eles são inversamente proporcionais? Eu vou trabalhar com as minhas razões separadamente, tá? Aqui, eu coloquei uma igualdade entre elas, tá? Então, o valor de cada razão tem que ser igual quando eu fizer as minhas razões separadamente, tá? Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com as minhas razões separadas, tá? Então, a minha primeira razão, vou por ela aqui em cima, ela é 10, 1 para 20. Como eu vou resolver? Vamos lembrar um pouco de fração, tá? Quando eu tinha uma fração, um número dividido por uma fração, eu vou usar a propriedade de divisão de frações. Como que é a propriedade de divisão de frações? Eu copio o número que está em cima e vou inverter a minha segunda fração. Aqui ela está na forma de divisão, então ela vai passar a ser uma multiplicação e eu vou inverter esses números. Então, o número 1 vai vir para baixo e o 20 vai virar o meu numerador. Então, aqui vai ficar 20 sobre 1. Se eu fizer a multiplicação, 10 vezes 20 é 200. 200 dividido por 1 também é 200, tá? Vou fazer a mesma coisa com as minhas outras razões. Então, a minha segunda razão é 4, 1 para 50. Então, eu vou copiar o primeiro número e vou multiplicar pelo inverso do segundo, tá?
Então, o inverso da minha fração. Então, vai ficar 50 sobre 1. Então, 4 vezes 50 é 200. 200 dividido por 1 também é 200, certo? Agora, eu vou fazer a minha última razão. Então, a minha última razão é 8, 1 para 25. Faço a mesma coisa. Eu vou copiar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, vai ficar 25 sobre 1. Então, vamos lá. 8 vezes 5, 40. Sobre um 4 pequenininho. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. Então, aqui dá 200. 200 dividido por 1 também é 200. Então, as minhas razões que eu tenho aqui, elas são inversamente proporcionais, porque elas deram o mesmo resultado, ó, 200, 200 e 200, ok?